Valendo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós vamos conversar sobre rastreabilidade e o que a sua empresa precisa fazer para se adequar à legislação. Meu nome é Beatriz Beta, eu sou engenheira agrônoma e supervisora aqui na Paripasso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Betina e eu também sou engenheira agrônoma, trabalho junto com a Beatriz aqui no setor comercial. A gente está muito à frente aí da estruturação de projetos, né, para todos os elos da cadeia de alimentos aí de distribuição. E eu queria muito agradecer vocês terem tirado um tempinho aí do dia para estarem acompanhando a gente hoje, para discutir um pouquinho as questões principais aí de algo tão bacana e importante na legislação aí de alimentos. Bom, para quem ainda não conhece a Paripasso é uma empresa de tecnologia e foi a primeira empresa a desenvolver um sistema para rastreabilidade de alimentos no Brasil. A gente já trabalha com isso há mais de 15 anos. Além disso, a Paripasso é a responsável técnica do Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, o RAMA, da Associação Brasileira de Supermercados, que é um programa que surgiu aí bem antes da normativa, com varejos que já estavam preocupados com essa questão de segurança do alimento. A gente trabalha também com outras soluções, né, na cadeia aí de alimentos, que vão desde a gestão agrícola até controle de qualidade dentro das empresas, e hoje já são mais de 3 mil clientes que a gente atende aí de perto através do nosso time técnico. Bom, a pauta da nossa conversa hoje foi pensada a partir das dúvidas que vocês enviaram aí pra gente na inscrição do webinar. E a gente vai tratar um pouquinho do que é rastreabilidade, vai falar também da normativa, né, que já está vigente, quais são as responsabilidades para cada elo da cadeia, produtor, distribuidor, os setores onde são vendidos, né, supermercados, etc. E aí depois a gente vai falar um pouquinho dos prazos, quais são as responsabilidades de cada um, tirar as principais dúvidas e, claro, falar um pouquinho de precificação, o que precisa fazer para ter um sistema de rastreabilidade, como que eu posso atender, como que está funcionando essa fiscalização hoje. Vamos começar? Legal. Pessoal, enquanto a gente estiver fazendo a conversa aqui, fiquem à vontade para deixar as dúvidas de vocês aí nas redes sociais ou no YouTube. No final da nossa conversa, a gente vai selecionar algumas dúvidas para responder. Bom, vamos começar. Eu acho que, antes de mais nada, é preciso entender o que é rastreabilidade. Rastreabilidade nada mais é do que contar a história do alimento. Então, onde esse alimento foi produzido, né? Qual é a origem dele, quais foram as trajetórias desse alimento, por onde ele passou, se ele sofreu alguma mistura com outro alimento, né? Se ele foi processado e também para onde ele foi comercializado. Então, rastreabilidade é contar essa história. E por que contar a história do alimento é tão importante a ponto do Ministério da Agricultura e da Anvisa terem estruturado, né, essa legislação para cobrar, né, a cadeia produtiva que faça esse trabalho de rastreabilidade? Porque sem a rastreabilidade a gente não consegue monitorar a segurança dos alimentos. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Por exemplo, se a Anvisa coleta uma maçã e leva essa maçã para fazer análise de resíduos. E aí ela testa que ali tem algum problema. Como é que isso vai ajudar a cadeia se ela não sabe dizer de onde veio essa maçã, por onde ela passou, né? Porque no caminho também pode acontecer alguma contaminação. Então, de que forma que ela vai conseguir corrigir e apoiar a correção desse problema se não tivesse identificação de origem e de trajetória? É por isso que isso é tão importante e essa foi a motivação por trás da criação da Instrução Normativa 2 de fevereiro de 2018, a questão da segurança do alimento, principalmente ligada à análise de resíduos. E a normativa, ela se aplica para vegetais frescos, né? Ou seja, alimentos in natura que são comercializados aí para consumo humano. Fruta, verdura, legumes. Também tem uma legislação específica para alimentos processados, que é a RDC 24, caso alguém queira aí saber mais, pesquisar um pouquinho. Mas hoje a gente vai tratar da normativa para hortifruti, né? Das suas especificações, e a gente vai começar a falar um pouquinho do produtor. O que o produtor precisa fazer para atender essa legislação, já que ele é o primeiro elo aí dessa cadeia. Beleza. Bom, para o produtor atender a normativa, ele precisa cumprir 2 pontos.
rastreabilidade e registros agrícolas. A gente vai falar primeiro sobre a parte de registros agrícolas. Então, essa parte na normativa está no artigo 8, né? Ali descreve o que o produtor precisa cumprir. Mas não é nada muito distante do que muitos produtores já fazem, né? Que fazer aquelas anotações de campo, muitos produtores chamam de caderno de campo. E a normativa não especifica, né, qual que é a forma de registro. Então, o produtor pode fazer isso no papel, pode fazer em planilha de Excel, ou usar um sistema de gestão agrícola também, tá? Fica a critério do produtor. E o que não pode faltar, né, nesses registros? Primeiro é o registro da propriedade. Então, é o nome do produtor, o endereço, um croquis também é importante, porque você precisa escrever ali em que área você está aplicando, em que subárea aquela formação ali está acontecendo, né? Aquela aplicação está acontecendo. Outra coisa bacana também que a gente precisa ter registrado ali, precisa ter nesse caderno de campo, basta imaginar, na verdade, o que você está fazendo no seu dia a dia. Já que a gente está falando de segurança do alimento, então a gente vai acompanhar as aplicações, certo? Então, é o dia que eu apliquei o produto, onde que eu apliquei, então qual talhão, qual a gleba, enfim. Que cultura que estava ali dentro, então de que cultura que eu estou falando, o produto que eu apliquei, o nome comercial dele e as quantidades. E claro, né, tudo isso conciliado a um receituário agronômico, que precisa estar armazenado e anexado ali junto. Legal. Outro ponto indispensável que a normativa também trata para registro agrícola é a parte de colheita e comercialização. Então, sempre que o produtor realiza uma colheita, ele precisa anotar ali numa tabelinha, né, registrar essa informação, a data dessa colheita, o produto que foi colhido, a cultivar, e quando ele for comercializar, ele precisa indicar para quem ele está comercializando. Então, cada colheita gera um lote único de informação, né? Isso é importante, isso está na normativa, que exista esse lote único para cada colheita. E aí, esse mesmo lote pode, sem problema, ser comercializado para mais de um destino, para mais de um cliente desse produtor, desde que essa informação esteja registrada, tá? Além de ter esses dados, né, e indicar para quem ele comercializou, ele precisa também anexar a informação dele de nota fiscal, de nota de produtor, ter isso arquivado e também as informações completas de para quem ele vendeu. Então, se ele vendeu para um supermercado, quem é esse supermercado, qual é o endereço, a razão social, o CNPJ, tudo registrado e arquivado, tá? Essas informações que a gente comentou aqui de registros agrícolas, elas têm que ficar armazenadas por 18 meses, de acordo com a normativa. Então, isso vai servir para os outros elos da cadeia produtiva também. A gente vai falar sobre registros aí ao longo da nossa conversa e eles têm que sempre ficar arquivados por 18 meses. E essa data começa a contar a partir da data de expedição do produto. Essa informação da data é bem importante, né? Então, se vocês puderem perceber, a gente realmente está contando a história do produto, né? O que eu apliquei, quando que eu colhi, para quem que eu estou vendendo. Então, é esse caminho que ele está fazendo. A partir do momento que a gente tem essa necessidade de ter um lote único exclusivo, é claro que ter um sistema que auxilie essa coleta de dados, essa armazenagem, enfim, toda essa organização para a gente chegar no final com um lote único, é claro que tem um sistema auxilia. Então, a gente queria convidar vocês, caso vocês queiram também entender como funciona esse trabalho da Paripasso para a gestão agrícola. A gente tem um aplicativo, tem uma versão grátis aí, se vocês quiserem entrar ali no celular, digitar caderno de campo, Paripasso, baixar. A gente tem também a equipe para acompanhar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente acompanha essa parte também. E é bem bacana, porque quem ainda não tem esse hábito de fazer registros, é bom começar a criar, né? Porque já está começando a valer tudo. Então é bom começar a criar esse hábito e o aplicativo vai trazer essa metodologia também de, poxa, o que eu preciso coletar, como que eu vou fazer isso. E a gente percebe às vezes que o mais difícil com o produtor é justamente iniciar essa cultura de registro, né? E são informações que vão apoiar a normativa, mas que se todo produtor aí que está assistindo a gente parar para pensar, vão ajudar na gestão dele também dentro da propriedade, né? Então é bem importante iniciar esse hábito, se você ainda não começou, e ter essa informação que vai dar mais clareza para a sua gestão. A gente trouxe agora aqui para vocês um exemplo de etiqueta, já vai aparecer aí,
um exemplo da etiqueta que o produtor precisa ter para encaminhar, para registrar essa informação para frente, né? Para entregar ela para o cliente final. Então, aí, se a gente der uma olhadinha, tem o lote único, certo? Todas as informações que precisam ter nessa etiqueta. E uma coisa muito importante que às vezes acontece ali com o produtor é essa pergunta, né? Poxa, Betina, eu já tenho a etiqueta aqui, tenho o meu nome, tenho o documento, o endereço, etc. Isso já é a informação que eu preciso? Né? Então, não. A rastreabilidade, ela não é etiqueta. A partir do momento que a gente não consegue fazer o caminho de volta, que a gente não consegue identificar esse lote único, não consegue saber o que foi aplicado, não consegue entender para onde esse produto foi destinado, porque o mesmo lote pode ter vários destinos, né? Então, não é a rastreabilidade, ela não está sendo feita, ela é uma identificação que aquele produto é do produtor e não necessariamente o que ele fez com aquilo, a história e para onde aquele produto foi. Então, para a gente recapitular, o que o produtor precisa fazer para atender? Duas coisas: registros agrícolas, que é a parte do caderno de campo, que a gente comentou já, né? As informações de aplicação de defensiva, as informações de colheita gerando um código único, e a rastreabilidade. A rastreabilidade, ela está relacionada com os registros e ela está relacionada com a etiqueta que vocês estão vendo aí na tela, né? Que é a forma desse produtor passar essa informação para frente. A gente recebeu também algumas dúvidas aí dos nossos espectadores perguntando sobre código de barras, QR Code, né? Ah, minha etiqueta tem código de barras, eu já estou fazendo rastreabilidade? Se eu tenho QR Code, eu já tenho rastreabilidade? Então, para a gente esclarecer, que pode gerar um pouquinho de confusão, tá? Ter código de barras e ter QR Codes não significa que você está fazendo a rastreabilidade. São coisas diferentes. O código de barras, principalmente para quem trabalha aí no segmento de FLV, normalmente ele funciona como se fosse uma identidade do produto, né? Um código de identidade. Ele vai dizer, isso é uma maçã, né? Ele vai informar o que é o produto, tá? O QR Code, na verdade, ele é um código, né, parecido com o código de barras, mas ele permite que a gente anexe uma densidade maior de informações, né? E ele também permite informações alfanuméricas, letras e números. Então, por isso que normalmente quando você lê um QR Code, ele te direciona para um endereço, né, na internet, para um link. Tá? Esse endereço, ele pode ser um endereço para você saber mais informações sobre uma empresa, por exemplo, ou ele pode ser um endereço que vai mostrar a trajetória de rastreabilidade de um produto, que é o caso do QR Code que está na etiqueta da Paripasso, se alguém já teve acesso. Então, depende, né? Pode ser que ele esteja associado a um código de rastreabilidade ou não. Depende de como é que você fez esse registro de informação. E essa preocupação com a etiqueta é muito comum, né? Às vezes os produtores, distribuidores ligam para cá, poxa, qual que é o tamanho, como que eu vou fazer, quais as informações que precisam ter ali dentro. O mais importante é isso mesmo, é ter as informações mínimas. O tamanho, toda essa personalização vai depender muito do seu cliente, vai depender muito de como você quer repassar a informação. Mas lembrando que realmente o sistema facilita muito, né? Pra gente conseguir chegar a esse lote único e passar essa informação para frente, pro elo da frente. Bom, a gente recebeu também a dúvida de produtores que compram de outros produtores, tá? Então, se você é um produtor que compra de terceiros, se você pega produto com seu vizinho para complementar um lote, por exemplo, a gente vai enquadrar as exigências na próxima categoria, que é a categoria de distribuidores. Então, tudo que a gente falou agora para produtor continua válido para você e, além disso, você precisa entender quais são as exigências para quem distribui, porque você está comprando produtos de terceiros. E assim, agora a gente vai começar a falar um pouquinho da questão de distribuidores. O primeiro ponto eu acho que é bem parecido com o do produtor, que é relacionado à aplicação de produtos pós-colheita. Então, a gente falou ali sobre o caderno de campo, de registrar tudo que foi aplicado. Para o distribuidor, se ele aplica algum produto quando a carga dele está armazenada, né? Se ele aplica algum produto pós-colheita, ele também precisa ter o registro disso com o receituário agronômico, a dosagem, né? Tudo arquivado por 18 meses. Uhum. E tratando da rastreabilidade para o produtor, basicamente é a mesma coisa que a gente imagina assim para o produtor, né? Não é nada diferente do dia a dia dele, do que ele já faz. Então, vamos imaginar assim, chega um produto, ele tem que ter as informações dos fornecedores,
Ele precisa ter as informações do cliente, o elo anterior e o elo subsequente. E assim ele vai conseguir entender o caminho desse produto e deixar tudo isso registrado. A gente trouxe aí alguns exemplos também, os trechinhos de tudo que o distribuidor precisa informar ali dentro. Então, a partir do momento que o produto chega, ele vai ter essa informação de lote único, aquele produto vai ter. E depois ali dentro, se esse produto passa por alguma mistura, vamos imaginar assim, chegou uma batata do Francisco, uma batata do João. Chegou ali, eu misturei esses dois lotes, então ele passa a ter um novo código, né? É uma nova informação. O lote consolidado, O lote consolidado, isso. E aí depois ele também vai informar para quem ele está vendendo. De novo, preciso ter todas as informações do cliente. Essa informação precisa estar anexada, juntada com nota fiscal. Então, vai estar sempre linkada essas informações, né? A nota fiscal, para quem que eu estou vendendo, que lote é esse? Bom, você falou de nota fiscal, lembrei de mais uma dúvida também que chegou pra gente, que é de distribuidores que já possuem um sistema de gestão, já tem um sistema para emissão de nota fiscal, um sistema financeiro. É importante a gente fazer essa diferenciação, né? Do que é a rastreabilidade e do que vai acontecer no sistema contábil financeiro. Os dois sistemas, né, essas duas gestões, elas têm itens em comum, que é eu registrar o que entrou e eu registrar o que saiu. Então, eu registrar minhas compras e eu registrar minhas vendas. Isso é comum entre esses dois sistemas, os dois precisam ter esse registro. Então, a gente recomenda bastante para os distribuidores que eles busquem um sistema de rastreabilidade que integre com o sistema deles contábil financeiro. Porque quando eu tenho esses dois sistemas funcionando de forma integrada, eu consigo evitar retrabalho, tá? Então eu vou apontar essas minhas vendas, essas minhas compras apenas uma vez. E ao final do meu processo, além de ter, né, a emissão da nota fiscal, eu vou ter a etiqueta de rastreabilidade que eu preciso para fazer a identificação. Vocês estão vendo aí no slide alguns exemplos que a gente trouxe de sistemas ERP, que o sistema rastreador da Paripasso já tem integração nativa. Então, Bling, Conta Azul, TOTUS, né? São todos aí exemplos de sistemas que a gente trabalha, o Sankhya. E a gente também tem a API aberta e trabalha com integração de arquivo. Então, se você trabalha com outro sistema ERP e quer facilitar essa emissão do código de rastreabilidade da etiqueta, faz sentido que você busque uma empresa que trabalhe com rastreabilidade que faça esse processo de integração. E assim, né, Beatriz, além da integração, a gente sabe que essas informações podem constar numa planilha, por exemplo. Mas quanto maior a operação, maior a complexidade. Uhum. Então, além de auxiliar nessa questão de integração, de a gente não precisar estar repetindo informações, também auxilia muito na segurança desses dados para o distribuidor, né? Uma outra coisa que acontece muito também, todo mundo sempre pergunta, poxa, eu já recebo esse produto com a etiqueta lá do produtor. Eu preciso fazer rastreabilidade, eu preciso ter um sistema. Se já está etiquetado. Já está etiquetado aqui, eu não posso pegar e passar, né, esse produto, ou a minha operação é muito rápida, eu vou ter que fazer isso também. De novo, a rastreabilidade ela deixa bem clara a normativa, né? Todos os elos são corresponsáveis dessa cadeia. Então, você como distribuidor também precisa aparecer ali. Então, precisa aparecer que esse produto entrou para você, que esse lote foi consolidado, que você está passando esse produto para frente. Se você só pegar a etiqueta do produtor, vai chegar lá no varejo e vai aparecer que esse produto é do produtor, quando na verdade ele passou por você e foi você que fez a comercialização final dele. Então, isso é muito importante também. Bom, a gente está falando sobre essa gestão, né? E tem dúvidas também em relação a quem tem mais de um documento, quem trabalha com filiais, né? Produtores que trabalham com mais de uma nota. Esse é um ponto também que na normativa é entendido como cada documento é um elo, né? Um elo dentro da cadeia produtiva. Por isso, esses registros precisam ficar separados, né? Quem tem a operação funciona dessa forma, também faz sentido, né, ter isso organizado dentro de um sistema, porque vai ganhando mais complexidade para fazer essa operação. Então, a cada lote consolidado, a cada entrada de produto, se são filiais diferentes, são documentos diferentes, é preciso estar tudo separado. Então, agora, pessoal, dessa questão de distribuidores, a gente já conversou aí bastante coisa, explorou bastante. A gente vai tratar agora dos varejos ou dos pontos de venda, enfim, supermercados. E quais são as obrigações dele aí pela normativa também.
como a gente está falando sempre, eles também são corresponsáveis. Então, é importante manter essa informação do elo anterior, ou seja, dos fornecedores, como essa informação chegou para eles, né? Bom, se tem supermercadistas assistindo a gente aí, é importante que tenham prestado atenção também nesses pontos que a gente falou para produtores e distribuidores, porque se vocês estão comercializando o produto, né, é importante que vocês incentivem os fornecedores de vocês a atender os pontos que a gente comentou. Então vai ficar tudo mais fácil para estar adequado à normativa se vocês estão recebendo as mercadorias com as identificações corretas, então com a etiqueta, com o set de informações mínima, né, com o código único de rastreabilidade, com tudo aquilo que a gente já conversou. Então isso precisa estar acontecendo. E também, né, se os fornecedores de vocês, além da etiqueta, estão fazendo os registros corretos. Isso é importante para garantir a segurança do alimento. Então, esse alimento, para o supermercadista atender a normativa, ele precisa estar identificado no estoque ou no CD, né, do supermercado. E todo produto que for para a gôndola, mesmo que o supermercado decida não colocar etiqueta na gôndola com essa informação, ele precisa ter essa informação armazenada, porque ela tem que estar à disposição do fiscal se ocorrer alguma fiscalização. Tá? Esses pontos são bem importantes. Tem muitos supermercados que trabalham com a gente que aproveitam a própria etiqueta da caixa para expor na gôndola, tá? Também tem supermercados que preferem imprimir outra etiqueta e é bacana se essa etiqueta tem o QR Code, porque isso vai aproximar o consumidor final, né, dessa história do alimento que a gente está querendo contar. Então, por exemplo, no código de rastreabilidade da Paripasso, o consumidor pode ler o QR Code e aí ele vai acessar informações dessa trajetória desse alimento, ele vai conhecer quem produziu, vai conseguir acessar fotos, né? Tudo que foi cadastrado pelo produtor, o histórico da propriedade, e ele vai conhecer essa trajetória. Ele não acessa dados, né? Uma dúvida comum também, ele não acessa os dados de defensivos aplicados. Essa informação não vai para frente na cadeia, essa informação é apenas do produtor. O que o consumidor final vai conhecer é a história do alimento. E aí ele pode também deixar um feedback para esse produtor, para esse distribuidor. Isso é bem bacana, né? A gente percebe porque agrega valor para o hortifruti do supermercado também. Então, todo esse trabalho que está sendo construído, né, com a rastreabilidade, ele chega ao consumidor final, para o consumidor final ter a transparência dessa informação, porque afinal o objetivo é a segurança do alimento. E aproxima, né? Aproxima de novo o distribuidor e o produtor de quem está consumindo esse alimento lá na frente, que foram elas que ficaram tão distantes por tanto tempo. E hoje, aqui na Paripasso, a gente já trabalha com mais de 80 redes de varejo nessa parceria, né? Desde desse incentivo que a gente faz aos fornecedores, apoiar o supermercado, né? Nesse incentivo dos fornecedores entregarem o produto rastreado para realmente garantir a segurança de toda a cadeia. Até também na questão da gestão, então a gente tem esse trabalho de análise de resíduo, feedback para o produtor, para o distribuidor, o que está acontecendo com esse produto, política de correção. Então isso é bem importante porque está olhando para o desenvolvimento da cadeia, né? E não só para atender uma normativa ou uma legislação, enfim. E quem quiser saber um pouquinho mais, ou o varejo que está aí ouvindo a gente, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, está bem atrelado ao programa Rama, que a Beatriz falou no comecinho da fala dela, que está ligado à nossa Associação Brasileira, né, de Supermercados. Então, entre em contato com a gente, quem quiser saber um pouquinho mais, que a gente está aqui pronto para responder pergunta, fazer esse trabalho com vocês também. Legal. Ainda assim, nesse ponto de supermercado, de ponto de venda, eu acho legal a gente falar rapidamente de food service e restaurante, que a gente recebeu algumas dúvidas também. O papel do food service para cumprir a normativa, né, de restaurante é similar ao do supermercado, não tem nenhuma diferenciação ali dentro da legislação em relação ao ponto de venda, mas é bem similar. Então ele deve priorizar, né, a compra dos produtos dele in natura de fornecedores que estejam adequados à normativa, então que estejam entregando com a etiqueta, que tenham os registros que estão na normativa. E ele deve manter sempre que possível no estoque essa mercadoria identificada, para caso aí tenha alguma fiscalização. Por enquanto a gente não está vendo fiscalização em restaurante ainda, sim, mas caso aconteça, ele tenha isso tudo arquivado e não tenha nenhum problema. Bom, o nosso próximo tópico agora são os prazos, né? Que é um tópico também que foi bastante perguntado.
Então, a instrução normativa que a gente veio conversando até agora, ela foi publicada em fevereiro do ano passado. Ela foi publicada primeiro com uma série de prazos e agora, em abril desse ano, foi publicada uma nova instrução normativa alterando alguns desses prazos, tá? É por isso que talvez tenha ficado um pouco confuso para algumas pessoas. Então, como é que funcionou e por que aconteceu essa alteração, né? Essa alteração que foi publicada esse ano, para registros agrícolas, alguns prazos foram prorrogados. Por quê? O Ministério da Agricultura, né, ele divulgou que ele entendeu que principalmente frutas, né, legumes e verduras, tem muitos produtos, né, defensivos agrícolas que ainda não estão registrados. Então ele entendeu que precisava aguardar um pouco para começar a fiscalizar essa parte dos defensivos agrícolas, dos registros dos defensivos agrícolas. Então, esse foi um ponto de alteração dos prazos, tá? Que está relacionado com o artigo 8, essa parte dos registros agrícolas do caderno de campo que a gente conversou. Então, vocês estão vendo aí na tela os prazos para registros agrícolas dos principais grupos, né? Então, agora em agosto, né, começa já a valer os registros para citros, maçã, uva, batata e outros produtos, como vocês estão vendo aí. E os seguintes grupos, né, começam a valer em agosto de 2020 e depois em agosto de 2021. Pode passar. Essa é a famosa vigência plena, né? Isso, a vigência plena, que às vezes a gente também recebe essa dúvida. No próximo slide, vocês estão vendo agora os prazos para rastreabilidade. Então, antes eu estava mostrando os prazos para os registros agrícolas, né? Então, para rastreabilidade, já tem 2 grupos aí. Então, a maior parte dos alimentos que vocês estão vendo aí na tabela, a vigência já está valendo, já é imediata, tá? Então, o segundo grupo começou a valer agora, no primeiro dia de agosto. Tá? Então, são esses produtos que vocês estão vendo. Melão, morango, coco, cenoura, batata doce, beterraba, couve, agrião, entre outros. Isso aí. Produto pra caramba. E agora é a pergunta que não quer calar, né? Que tá todo mundo bem preocupado. Como que vai funcionar essa fiscalização? Bastante gente que liga aqui pra gente pergunta isso, e o que tem saído aí na mídia, o que foi relatado que por enquanto não tem dinheiro, investimento suficiente para fiscalizar origens produtivas. Até porque nesse Brasilzão é produtor pra caramba, né? Mas já está acontecendo fiscalizações em Ceasas e em supermercados, e a gente está acompanhando isso, está saindo bastante na mídia também. Então, por isso que a gente reforça o quão importante é estimular os fornecedores de vocês a entregarem esse produto rastreado, porque são os pontos onde mais tem fiscalização, são as pessoas que estão mais expostas e são as pessoas que mais têm que cuidar e desenvolver toda essa cadeia que vem anteriormente, né? E até julho, né, o que a gente tinha de relato é que essas fiscalizações eram de caráter educativo, eram para instruir os Ceasas, os supermercados. Agora não, agora a partir de agosto já está valendo e a gente já está recebendo esses relatos aí de fiscalização. E assim, outra coisa também que fica aí no ar é o que eu tenho que apresentar caso algum fiscal entre aqui na minha distribuição, ou eu como produtor, enfim, o que eu preciso apresentar. Como distribuidores, vocês vão mostrar justamente o que vocês estão acompanhando, né? Que, poxa, é de quem vocês estão comprando, os fornecedores, registro dos fornecedores, registro dos clientes para quem vocês estão vendendo e, claro, tudo isso consolidado aí com a etiqueta, que precisa estar em cada embalagem que vocês estão comercializando. Bom, e se você está no supermercado, né, como eu comentei ali quais eram as exigências, e você vivenciar essa experiência da fiscalização, é importante que você tenha a mercadoria identificada no estoque ou no CD, como a gente já conversou. Tudo que esteja exposto na gôndola, você também tem essa informação, se for solicitada pela fiscalização. E que você tenha os registros aí para cada compra que você realiza, né? Qual foi a data de compra, quem foi esse fornecedor, então documento, razão social, endereço, né? Qual foi a quantidade, nota fiscal, produto, cultivar, todas essas informações aí que a gente falou anteriormente, tá? Você precisa ter essa informação. Além disso, como a gente comentou, a normativa, o objetivo por trás dela é a segurança do alimento.
Então, no supermercado, no Ceasa, além de fiscalizar essa questão, tem etiqueta, tem rastreabilidade, provavelmente o fiscal também vai coletar uma amostra de produtos, né, normalmente mais de um produto, para realizar análise de resíduo e verificar se tem algum problema de resíduo de defensivo. Como ocorre essa coleta? Normalmente o fiscal ele vai nos pontos onde tem maior quantidade, tem um maior espaço amostral para ele fazer essa coleta. Então, normalmente ela acontece no estoque ou no CD, onde ele vai ter acesso fácil ali à etiqueta, né, e vai fazer essa coleta. Porém, se você tem pouco produto no estoque, né, por exemplo, você acabou de abastecer uma gôndola de tomate, tem 2 caixas no estoque. Pode ser que esse fiscal escolha fazer a coleta na gôndola. Então, é por isso que é importante você também ter informação do que você colocou na gôndola, quais são as misturas, né, ao longo daquele dia que você realizou ali disposição no seu hortifruti. E aí, se a gente entrar na parte de infrações, né, quais são as possíveis infrações? Se o fiscal resolver identificar algum problema e for trazer essa infração para você, a gente tem 2 legislações vigentes nessa parte sanitária, né? E pode vir desde a advertência formal até a apreensão de algum produto de vocês ou suspensão de alvará, né? E chegar em multas, que pode variar aí de R$2.000 até R$1.500.000, a gente já acompanhou isso também. E, claro, isso vai depender de agravantes ou atenuantes que a empresa tenha. Exatamente. Bom, se você chegou até aqui com a gente, já deve ter entendido que apesar das informações que a normativa exige serem informações que são do dia a dia, esse registro pode ficar complexo quando a gente está acompanhando, né, mais de um documento, quando a gente tem um movimento grande, uma operação mais robusta, pode ficar difícil de fazer isso sem um sistema. É por isso que a gente recebeu também bastante dúvida de empresas, né, perguntando quanto custa, né, o sistema de rastreabilidade da Paripasso, como é que funciona a precificação, como é que é feito esse trabalho, implantação. Então, são esses pontos que a gente vai conversar agora. Bom, eu comentei lá no iniciozinho, quando eu contei a história da Paripasso ali, que a gente já está há 15 anos trabalhando com rastreabilidade. A gente surgiu antes da normativa. Então, o nosso sistema, ele faz outras coisas além de atender somente a normativa, né? Ele tem toda essa parte de gestão de estoque, de gestão de fornecedores. É por isso que a nossa precificação ela é bem customizada. O que a gente faz normalmente é fazer uma conversa inicial com a empresa que está interessada para entender como é que é o processo de vocês hoje. Então, o que vocês já têm de sistema, o que vocês já fazem de registro, como é que funciona o dia a dia de vocês, né? Como é que funciona o envio de produto para os clientes, como são as embalagens. A gente levanta essas informações e faz uma proposta customizada para você realmente ter uma proposta que atenda a sua necessidade e um plano que vai fazer sentido para você. E também aqui na Paripasso a gente trabalha com licença de uso, né? Então é como se fosse um Netflix. Então todo mês você tem a possibilidade de fazer esse pagamento, ou a gente trabalha também com propostas anualizadas, que é um pagamento de forma anual, né? Principalmente para quem está entregando aí produto o ano inteiro faz muito sentido, até porque a gente consegue dar um desconto bem bacana em cima desse valor. Outra coisa legal também que eu gosto de falar para quem é produtor, principalmente, que trabalha com produto buyer, é que a gente tem uma parceria com essa empresa e você pode resgatar as soluções de Paripasso lá no site deles através dos pontos. E tem momentos que isso acaba saindo de graça, né? Então é bem interessante também, não tem muita desculpa aí pra trabalhar com isso. Se você, produtor, tá assistindo a gente, tá em dúvida de como é que faz para saber quantos pontos você tem, como é que faz para fazer o resgate, também pode entrar em contato com a gente, que a nossa equipe auxilia nesse processo. E uma coisa que a gente quer falar agora no final também, para quem acompanhou a gente até agora, é que a gente está dando um presente para quem assistiu, entendeu que faz sentido, vai iniciar aí a fazer rastreabilidade. A gente está dando a taxa de implantação de graça para quem fechar essa parceria de forma anual com a gente, de forma anualizada. Essa taxa de implantação está bem relacionada ao treinamento, né? Porque precisa aprender a mexer na solução. E a gente tem uma equipe de especialistas aqui que faz esse processo. Então, para quem iniciar essa parceria com a gente hoje, está indo a taxa de brinde. Essa promoção tá válida até o final do mês e vocês precisam comentar que vocês assistiram o webinar com a gente.
Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre implantação, né? Quais são os primeiros passos? Entendi, fez sentido, quero começar. Então, primeiro passo é entrar em contato com a gente para a gente fazer esse diagnóstico, né? Que eu comentei, que é levantar as informações aí de como você já trabalha hoje em dia e poder encaminhar para você um projeto, né? Com uma proposta comercial customizada. Depois que você revisar isso, revisar o nosso contrato e der o ok para a gente começar, você vai receber um e-mail com as instruções para você agendar o seu treinamento. Então aqui na Paripasso você vai ter um treinamento com um dos nossos especialistas que vai ensinar para você ao vivo como você utiliza a ferramenta, né? Esse treinamento pode ser online ou presencial. A maioria dos nossos clientes tem optado pelo online porque é suficiente, é mais rápido nessa correria do dia a dia para encaixar agenda de visita, é mais difícil. Então a maioria dos nossos clientes tem preferido fazer online, mas tem essa opção também. E depois desse treinamento você já vai estar apto para utilizar o sistema no teu dia a dia, gerar as etiquetas que você precisa e estar adequado à normativa. Resultado final. Uma coisa bacana também para lembrar é que a gente trabalha muito com o pessoal do Ceasa, né? E a gente sabe que a operação de vocês aí não tem dia, não tem hora. Então, a nossa equipe de suporte, ela fica 7 dias da semana aí disponível, a gente tem plantão, a gente acompanha vocês, então não precisa se preocupar que vai acontecer alguma coisa aí às 5 da manhã, não vai ter ninguém para ajudar. Beleza, acho que agora a gente ainda tem uns minutinhos, né? Vamos passar para a parte das dúvidas que vocês enviaram ali nas redes sociais enquanto a gente estava conversando. Só um minutinho que eu vou abrir para a gente selecionar algumas. Bom, o que acontece? A Santa Isabel Verduras fez a seguinte pergunta: o que acontece se o produtor fez toda a rastreabilidade, porém não fez o caderno de campo? Bom, o produtor, a rastreabilidade da etapa do produtor, ela está muito associada ao caderno de campo, né? A gente viu ali na normativa que pode ser que a fiscalização não cobre a questão do registro dos defensivos. Mas o lote na colheita, ele faz parte da rastreabilidade, e isso tem que estar no caderno de campo. Não basta ele ter só a etiqueta para atender a normativa, mesmo que o prazo dele de registros agrícolas ainda não esteja valendo. Até porque se a gente pensar em segurança do alimento, como é que vai fazer um trabalho também de melhoria ou entender, poxa, o que eu preciso melhorar aqui na minha produção se eu não conseguir fazer o caminho de volta, se eu não souber de onde veio, o que aconteceu exatamente, né? O Marco Faria perguntou: as informações podem ser armazenadas de forma digital, caderno de campo digital, em Excel e numa eventual fiscalização podendo filtrar as informações relativas ao lote e imprimir? Sim, não tem problema nenhum. A informação pode ser armazenada ou digital, ou no papel, ou no Excel. Você não precisa ter esse registro. Essa é registro físico, né, em papel todo o tempo. Essa é uma dúvida comum porque tem alguns registros sanitários que precisam ser impressos, né, que a Anvisa cobra nesse formato de papel. Mas não é o caso da gestão agrícola aí para rastreabilidade, tá? Tudo funciona de uma forma offline? Bom, essa pergunta do Elvis é bem interessante, Betina. Todo mundo pergunta também. Funciona. O importante dessa questão online, da nuvem, enfim, é para a gente sincronizar e para você conseguir acessar aqueles dados depois quando você quiser acessar de novo o sistema num outro computador ou num outro celular. Mas ele funciona offline com certeza, até porque a gente sabe que produtor nem sempre está com internet, né? Legal. Acontece muito. Acho que eu vou fazer essas duas perguntas juntas porque elas estão um pouco relacionadas, tá? O Jonathan Matos perguntou: até que ponto que a rastreabilidade do produto é responsabilidade do supermercadista? Se tiver o QR Code que já vem do produtor, já está adequado à normativa? E a Jane Dutrão perguntou: o supermercado vai ter que exigir a etiqueta dos fornecedores? Bom, na normativa, o supermercado está ali inserido como um elo da cadeia produtiva e ele é corresponsável nesse processo, né? Então, ter simplesmente o QR Code não significa que está adequado à normativa. Precisa ter todos aqueles itens, né, que a gente comentou ali, mínimos, que eles estão descritos no anexo da normativa, tá?
Então, ele é corresponsável. E a outra pergunta é se o supermercado iria exigir essa etiqueta dos fornecedores. Bom, o supermercado precisa ter essa identificação ali, né? Então, o ideal é que ele realmente estimule isso na sua base de fornecedores. E a gente sabe que o cenário ideal, né, é que todo mundo entregue, mas a gente entende que nem todos os produtores já estão prontos para fazer esse processo, né? É um trabalho de desenvolvimento, por isso a gente incentiva aí nossos parceiros, nossos clientes a fazer isso como um projeto de desenvolvimento da base mesmo, né? Que eles entendam qual é a realidade da sua base e que apoiem nesse desenvolvimento para que os produtos cheguem lá atendendo a legislação. Sim, é só imaginar que também são os setores, são os locais que mais são fiscalizados. Então, chegar lá e não encontrar essa informação, de nada adiantou o produtor, de repente, fazer esse processo, né? Se ele se perdeu pelo caminho, de nada adianta o processo de rastreabilidade. E aqui na Paripasso, inclusive, a gente faz muita reunião, né? Nessa parceria que a gente tem com os supermercados, está muito relacionada à reunião com o produtor e com o distribuidor, porque a rastreabilidade ela é um processo, então não é do dia para a noite. A gente precisa conversar, a gente precisa instruir, a gente precisa acompanhar. E é importante a participação do varejo bem forte mesmo nisso, né? Essa cobrança. A Graciele Sereta perguntou, só para ficar claro, o consumidor final através do QR Code não tem acesso aos defensivos agrícolas utilizados? Não tem acesso, Graciele. E isso se dá também porque a gente entende que nem todos os consumidores estão prontos para visualizar tudo que é aplicado naquele produto, né? É justamente por isso, ainda tem uma desconexão muito forte, nem todo mundo entende o que acontece lá dentro da propriedade. Então, é importante estar registrado, caso seja necessário fazer o caminho de volta, mas o consumidor final não vai ter acesso. Bom, essa pergunta aqui é bem bacana do Jonathan. Como fica o rastreamento caso alguém no meio do processo, né, alguém ali no meio da cadeia produtiva, não utilize o sistema da Paripasso? Vai ficar falho o rastreamento? Essa pergunta é bem comum, a gente recebe ela várias vezes. Bom, a sua responsabilidade dentro da cadeia produtiva é sempre de apontar o elo anterior e o elo subsequente. Então, fazendo esses apontamentos, você está cumprindo a sua parte. O que acontece quando esses elos da cadeia produtiva eles utilizam o mesmo sistema de rastreabilidade? Essa informação ela vai ser comunicada no mesmo código, né? Então, ali dentro daquele código, com o mesmo código de rastreabilidade, eu vou conseguir enxergar todo esse caminho. O que vai acontecer se por acaso um dos elos não tem o sistema? Ele vai ter que fazer o registro de outra forma e essas informações não vão estar todas inseridas no mesmo código. Mas é possível continuar a história, só que ela fica mais complexa e mais trabalhosa, né? Mais trabalhosa. Bom, vamos ver mais aqui uma ou duas perguntas para a gente finalizar. Como lidar com atacadistas que fazem vendas por custo médio ao invés de vendas por lote? Ou seja, misturam lotes diferentes. A gente também vê bastante essa preocupação em relação à mistura de lotes, né? Para ter rastreabilidade, não precisa ter essa preocupação de que tem que ser linear ali. Produzi, vendi e não teve nenhuma mistura. A gente sabe que esse não é o cenário do FLV, não é o cenário. Então, isso já está previsto dentro da normativa, tem uma parte explicando sobre o lote consolidado. A única coisa importante é que tenha esse registro. Então, eu recebi um lote de uma pessoa, recebi esse lote de outra, e aí agora que eu consolidei, eu tenho um novo código, que é essa mistura. Se isso tiver registrado, né, apontado, e o produto identificado com esse novo código, ou a gôndola, né, com esse novo código, tá tudo certo, tá atendendo a normativa. Exatamente. Vamos ver se temos mais alguma dúvida aqui. A gente recebeu também uma pergunta, né, de um consultor perguntando como é que seria o papel dele dentro da cadeia produtiva e para atender a normativa. Então, se ele pode fazer os registros pelo produtor, como é que é o papel dele nesse sentido? Bom, vocês viram ali que os registros são quase que diários, né? Dependendo da produção, né? Então, acho que ele pode auxiliar nesse processo, principalmente se ele trabalhar ali em contato com o produtor todo dia, mas a responsabilidade de cada elo, né? Apontar essas informações. Tem que ser de quem tá fazendo também, né? Auxilia, mas quem produz, é bacana saber mexer no sistema. A gente entende que tem
esse processo de aprendizagem, mas é bom também aproveitar essa chance de aprender a mexer aí nas ferramentas e soluções. Outra coisa também que acontece é, às vezes, a mesma pessoa querer ter um sistema de rastreabilidade para atender um grupo de produtores, vamos dizer assim, né? Ah, eu sou um consultor, eu atendo 5 produtores, eu posso fazer a rastreabilidade para os 5? Então, não, é importante que cada um tenha o seu sistema, porque é o que a gente falou, cada documento vai ser um elo, cada documento é uma informação, cada documento vai ter o estoque, o lote próprio, a aplicação. Então, dá para auxiliar, mas não dá para fazer pela pessoa. Sim, isso está ligado à transparência, né? Que vai da informação que vai garantir a segurança do alimento. Bom, pessoal, eu vou pedir para o time de marketing enviar agora para vocês um link, né? Para vocês deixarem outras dúvidas que vocês tiveram ao longo do processo, ou se vocês se interessaram para fazer o download gratuito do caderno de campo, ou para conhecer o sistema de rastreabilidade da Paripasso. Se você é um supermercadista e achou bacana o programa Rama, que a gente falou um pouquinho aqui hoje, está preocupado em como a sua base de fornecedores vai atender a normativa, tem dúvidas sobre fiscalização, etiqueta, enfim. O que vocês tiverem de dúvida, cliquem nesse link, deixem o contato de vocês que a nossa equipe vai entrar em contato e vai esclarecer aí da melhor forma. E chegamos ao fim do nosso webinar. Queria agradecer a presença de todo mundo, obrigada. Queria agradecer também, de novo, né, para quem tirou um tempinho, ficou até o final, tá preocupado também em fazer tudo certinho, atender a legislação. Não deixem de entrar em contato com a gente, que a gente tem uma equipe aqui, o pessoal tá aqui atrás também, pronto para atender vocês e tirar dúvidas e acompanhar. Muito obrigada, até a próxima. Gente, obrigada. Tchau, tchau.